E aí, irmãozão, né, nessa questão das empresas, foi isso que a gente começou a definir, né? Ajudar aqueles que foram gerados para o reino, né? Todo empresário que é cristão, ele começou a empresa como? Que a gente estava falando agora, né? Ele começou a empresa pedindo para Deus um negócio, para sustentar a família, para ele poder ofertar na igreja. Aí ele prometeu ser um ofertante, um dizimista fiel. E aí ele falou, cara, eu vou honrar, Senhor, eu vou te honrar, eu vou fazer tudo. Aí Deus começou a prosperar o negócio dele. Ele foi. Só que de repente cresceu tanto que o que aconteceu com ele? Ele se tornou refém, né? Refém do próprio negócio, refém da empresa, se tornou escravo da empresa. E aí ele fala, cara, e agora? O que eu faço? Então, o que o mercado precisa, né, e o mundo e as empresas precisam, irmão? Tem precisado de homens de Deus, especialistas em gestão, que consigam libertar os empresários para que as empresas continuem prosperando, crescendo sem que seja 100% a presença deles. Né? As pessoas falam assim, mas o que é uma empresa autogerenciável? Não precisa na empresa? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma empresa autogerenciável é uma empresa que pode andar sem que você precise estar presente. O que não quer dizer que não seja necessária a sua presença. Mas nos momentos de ausência, a tua empresa não para. Nos momentos que você precisar se afastar, a tua empresa não para. E para isso você precisa do quê? De processos, né? Pessoas, né? E metas bem definidas, indicadores de performance. E aí você estava falando, né, aqui no começo que nós somos reconhecidos pelos resultados. Né? Correto. E na palavra de Deus diz o quê, irmão? Que quando nós formos recebidos no reino, Deus nos reconhecerá pelas nossas... Pelas obras. Pelas nossas obras, que são os nossos resultados. Então, quando você implanta sistema de metas dentro das empresas, tem muito profissional se assusta, né? Porque fala assim, você é medido, sou número. Não, você é resultado. Você é resultado. E na palavra diz, sereis reconhecido pelas vossas obras. Como você quer ser reconhecido? Pelo seu resultado. Né? Então, se você está numa empresa, se você é um profissional, provoque a tua empresa para que ela tenha metas definidas e você seja mensurado e seja recompensado pelos teus resultados, não pela tua existência. Não adianta você ser uma pessoa legal. Você precisa entregar resultados. Né? Não adianta você ser uma pessoa bacana, só isso não basta. Né? As pessoas nos seguem, as pessoas assistem o nosso podcast ou nos seguem ou contratam os nossos serviços. Por quê? Pelos nossos resultados. Né? E você estava falando uma coisa interessante, Itamar, que me chamou muita atenção. A tua missão. Né? Qual é a tua missão hoje, cara? Fala pra galera aí do Pode Liderar. Qual é a missão do Itamar hoje? O que o Itamar hoje busca? O que o Itamar hoje tem como definição na sua vida, como princípio, propósito, para ajudar quem? Ajudar quais pessoas? Fala aí. Bom, a minha missão, o meu propósito é transformar vidas. Né? Se eu conseguir pelo menos 1% transformar aquela pessoa, trazer aquela pessoa para o reino de Deus e ela compreender que não é sobre dinheiro, que não é sobre status e que é sobre o reino, que se ela tiver alicerçado no reino, tudo vai fluir para ela. E quando vier as questões emocionais, quando ela se encontrar com uma situação difícil, quando ela encontrar uma barreira, algo que parece impossível, no reino, com a palavra de Deus, aquilo para ela não será mais difícil, não será mais impossível, porque ela vai estar alicerçada na obra, no reino, em Deus. E estando em Deus, tudo se torna mais fácil. Às vezes as pessoas procuram tantas coisas, elas procuram tantos caminhos, mas como a palavra diz, há um só caminho. E é nesse caminho que aqueles que encontram realmente vai frutificar, vai permanecer. E olhando assim hoje, né, as pessoas às vezes misturam, né? Misturam não, né? Tem dificuldade em lidar com o espiritual, né, dentro da empresa, dentro dos negócios, porque as pessoas trazem religiosidade, mas não espiritualidade. O que você, o empresário que quer hoje colocar, né, a empresa dele, né,
concentrada no espiritual, tendo Deus como sócio, como o principal head, né, da empresa, né? Como que ele faz? Quais são os primeiros passos? Como que ele faz para não misturar? Ou não é questão, não é misturar, não afastar as pessoas achando que a empresa é uma empresa religiosa, não é uma empresa espiritual, porque são coisas diferentes, né? Religiosidade e espiritualidade, né? A Bíblia já diz que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Deus sempre me dá uma estratégia, porque cada empresa é como se fosse família. Cada família pensa de uma forma, cada um pensa de uma forma diferente um do outro. Eu não gosto de ser invasivo. Quando a gente aborda a palavra de Deus dentro das empresas, ou até mesmo para o próprio empresário, eu procuro achar nele algo que se compatibiliza com a palavra de Deus. E conforme as conversas vai rolando, vai desenvolvendo, eu consigo identificar isso nele ou nas pessoas em si que estão naquele momento. E naquele momento Deus vai me dando sabedoria e eu consigo levar de uma forma tão leve que se torna algo assim. As pessoas falam, nossa, é isso que eu precisava. Isso aqui não é religioso, não é religiosidade, isso é Deus. Então eu quero Deus na minha vida. Porque quando as pessoas vê a gente falando de Deus, às vezes com a Bíblia, explanando a palavra, as pessoas já têm um bloqueio. Porque ela falou, isso aqui é uma empresa, não é uma igreja. Mas quando a gente vai falando num tom mais leve, suave, falando realmente da realidade e do que a pessoa precisa, a pessoa abre o coração e ela é transformada. E tem muitas pessoas sendo transformadas. Tem muitas. Inclusive, teve um rapaz, esses dias mesmo, uns 5 dias atrás, eu fui levar a palavra de Deus na empresa que ele trabalha e ele participou daquele momento que não é obrigado. A pessoa ela vai se ela quiser. Se reunimos numa sala. E aí ele foi, mas ele estava ali, cruzou os braços, ele estava resistente. Ele estava tendo um confronto com ele mesmo. Sim. Só que daí a palavra foi moendo, foi transformando. Daqui a pouco ele já se soltou, as lágrimas já desceram. E aí depois ele me chamou no particular e disse, eu estava tão longe de Deus e hoje, através do que você falou, me trouxe mais perto de Deus. Agora eu estou mais leve, eu posso trabalhar melhor. Porque eu sinto que eu me conectei novamente com Deus. E isso é essencial. E muitas empresas, e muitos empresários precisam disso. Sim. Porque, às vezes, a pessoa ela vai trabalhar com um sentimento ruim, mal-humorada, que alguma coisa aconteceu em casa, ou, às vezes, não está tendo compatibilidade com o seu amigo de trabalho. E isso vai prejudicando. Prejudica o setor, prejudica o desenvolvimento da empresa. E é essencial. Sim. É muito essencial. E é só na prática mesmo que a pessoa vai compreender isso mais Quando real. você tem chegado nas empresas, qual é o cenário que você tem encontrado? Qual cenário você tem encontrado? Quando você chega numa empresa, às vezes que você conhece um empresário, ele fala, cara, gostaria que você fosse lá na empresa, a gente precisa conversar. Normalmente, qual é o cenário que você tem encontrado nas empresas? A maioria das vezes do cenário são pessoas que estão debilitadas emocionalmente, pessoas que estão depressivas, estão ansiosas, outras estão perdidas, outras nem sabem qual é o seu verdadeiro propósito. É a maioria das vezes. E a dificuldade de gestão, né? Porque a gestão ela não pode ser somente no físico, somente na teoria, somente no prático físico, também tem que ser espiritual. Né? O cara pode ser um bom gestor em tudo que ele fizer, mas se ele não tiver uma orientação de Deus, um erro pode ser muito grande, uma aliança errada pode ser muito grande. Às vezes, um colaborador que ele contratou que não tem a visão da empresa pode trazer um transtorno. Sim. Então, tem que ter isso. E eu vejo uma dificuldade nisso. Então, eu vejo uma dificuldade emocional, uma dificuldade em gestão espiritualmente falando.
e a visão deles está perdida. Por que eu te fiz essa pergunta assim, em questão de cenário, né? Porque que eu tenho visto também, né, nas empresas que eu tenho atendido, assim, eu tenho visto que quando a gente chega lá, normalmente a equipe, né, tá com um problema, né, com o gestor. O que é o problema normalmente da equipe, né? Não está batendo meta, né? Não está entregando resultado, né? Que é o que a gente começou falando aqui. A equipe não está entregando resultado e aí você daqui a pouco contrata alguém para treinar a equipe, você contrata alguém para desenvolver o gestor. Aí você vai ver o gestor, ele não está preparado emocionalmente, logo espiritualmente também. A emoção, né? O despreparo emocional é uma desconexão com Deus, né? Também, né? Normalmente pessoas conectadas com Deus tendem a ter um equilíbrio emocional, né? E aí você percebe que ele não tem conseguido lidar com os problemas que a equipe tem, que as pessoas têm vivido, porque dentro da empresa as equipes são uma amostra da sociedade. Então, dentro da empresa, quando você monta um time, o que você traz para dentro da empresa? Uma amostra da sociedade. Ali você tem as pessoas que têm problema de alcoolismo na família, você tem as pessoas que têm problema de depressão, você tem as pessoas que têm problemas de adultério, você tem pessoas que têm problemas com os filhos, têm filhos drogados. Então, você tem esse cenário nas equipes. E as pessoas estão carentes de líderes que consigam orientá-los, que consigam dar para eles esperança de que tem jeito. E eu tenho visto que os líderes ainda não entenderam essa postura deles, não entenderam essa posição deles no cenário de proporcionar para os liderados essa questão da esperança, entende? Olhar assim e falar, poxa, eu sei que tem uma sociedade corrompida, mas aqui a gente pode ter uma equipe que faz as coisas da forma correta, alguém que nos orienta, que nos estimula, né, a honrar nossa família, a honrar nosso casamento, a fazer aquilo que é correto, não prometer aquilo que a gente não pode cumprir, né? Não falar se não for verdade, né? E eu vejo que hoje tem essa falta de direcionamento. Muitos líderes, né, muitos gestores não têm essa condução. E isso, quando ele chega na equipe, ele consegue demonstrar um bom resultado com o conhecimento que ele tem, mas com o passar do tempo, a essência dele vai se diluindo e o resultado da equipe vai caindo. Você tem se deparado também com isso nas empresas? Como é que tem sido? Sim, muitos ainda. Muitas pessoas estão vivendo dessa forma. E como dizem, tem uma frase que diz, para você ter um CNPJ forte, você também tem que ter um CPF forte. E eu digo que os dois âmbitos também tem que ser espiritual. Tem que ser espiritual. Então, se os dois estiverem interligados com Deus, as coisas começam a ter uma visão diferente. Então, existem pessoas perdidas emocionalmente. E, às vezes, ela vai entrar numa situação que ela vai precisar estar com o seu emocional muito bem. Para quê? Para tomar decisões. E a maioria das vezes as pessoas elas não têm esse domínio, ela está com o emocional abalado e acaba tomando decisões erradas, incertas, e aí prejudica toda a equipe, prejudica a empresa em si, e isso é uma coisa que é um caos que não pode permanecer, que não pode ter dentro de uma gestão, dentro de uma empresa, né? Sim. E eu vejo assim que muitas pessoas, tem pessoas que estão começando agora a empreender e elas estão perdidas. Às vezes está dando resultado, mas não era o resultado que elas imaginariam, que elas imaginou que elas iam obter. Então vem as frustrações, vem o abalo emocional, vem a falta de fé, vem as pessoas que vêm tentar diminuir elas, falar, eu não falei para você, trazendo negatividade. Então, no contexto geral, existe pessoas a favor e pessoas contra. Então, esses ciclos são ciclos que precisam ser ajustados através do reino da palavra de Deus. Certo. E em que momento da tua vida você tomou a decisão, você falou assim, poxa, tá na hora de eu quero
Ou eu preciso ajudar as pessoas, eu preciso ajudar as empresas, eu preciso contribuir com os empresários, contribuir de alguma forma para que eles entendam que a conexão deles com Deus vai trazer tudo aquilo que eles ainda sentem falta. Que momento foi da tua vida, cara, que isso mudou, que isso te transformou, que você entendeu que essa era a tua missão? Bom, foi quando eu vi a necessidade que os empresários tinham em relação desse relacionamento entre eles e Deus. Eu vejo muitas pessoas, muitos empresários, que eles vão crescendo financeiramente e eles vão se perdendo. Por quê? Porque às vezes o dinheiro traz um ego, traz um orgulho. Uhum. E junto com o orgulho vem algumas coisas a mais. Então o cara ele quer ostentar, o cara quer demonstrar que agora ele é o melhor, agora ele está num novo tempo, agora ele tem status. Uhum. E nesse eu tenho status, nesse eu sou bom, e esse eu posso. Há um cerco. As pessoas más começam a se aproximar. Uhum. Né? É o amigo que vai incentivar ele a atrair sua esposa, a ir para um lugar que não deveria, a agir de uma forma que não é coerente, né, com a justiça. Então, tudo isso envolve, e tudo isso eu senti que era necessário. Uhum. Eu vi a dor que o empresário, a empresária sente e às vezes não tem o antídoto de cura. Essa vaidade, né, que toma conta do profissional quando ele alcança o resultado, um dos resultados, né, que é o financeiro, a prosperidade financeira. O fato da pessoa ter dinheiro não quer dizer que ela seja uma pessoa próspera. Ter dinheiro e ser próspero são coisas completamente diferentes. Corretamente. Né? Agora, o momento que ela atinge o resultado financeiro, o resultado financeiro vem carregado de várias dores emocionais ou não? Qual que é a tua visão disso? Vem. Muitas dores, né? Existem pessoas que quando ela vivia numa escassez e agora ela tem uma vida financeira, ela quer demonstrar aquilo. Ela quer mostrar para as pessoas. Perfeito. Ela quer demonstrar com um carro que ela compra. Ela quer demonstrar com uma roupa de marca que ela comprou. Ela quer demonstrar que ela está bem. Mas, às vezes, ela quer demonstrar isso para deixar as pessoas felizes. Ela acha que vai deixar as pessoas felizes. Ela quer mostrar para as pessoas. Ela quer viver o que as pessoas... os achismos das pessoas. Uhum. E elas acabam se perdendo a sua essência como pessoa, perdendo a sua história quando começou lá atrás. E, às vezes, isso causa um conflito, tanto interno como externo. Como tanto dentro dela, como fora, com a família, amigos. Eu tenho uma visão, cara, que eu vejo. Sabe o que eu vejo acontecendo? Toda ostentação é uma dor emocional. Então, quando eu olho um empresário ou um profissional com muito foco num tipo de ostentação, automaticamente, para mim, aquilo já revela que aquilo é uma dor emocional dele. Então, eu já sei, a princípio, algo aconteceu na vida dele que ele sofreu tanto com aquilo que ele falou, agora eu vou mostrar que eu consegui. E nessa de mostrar que eu consegui é onde torna-se latente a vaidade dele. E por deixar se tornar latente a vaidade, ele é tomado pela vaidade. E sem perceber, ele tem o seu sentimento sequestrado pela vaidade e automaticamente ele começa a imprimir uma velocidade ladeira abaixo que ele só percebe depois. E esse ladeira abaixo ele não é financeiro, ele é emocional. A dor emocional ela é tão grande, por isso a gente tem visto pessoas tão prósperas financeiramente e ao mesmo tempo tão ricas, né? Quer dizer, tão pobres que a única coisa que sobrou foi dinheiro. Né? O que é a pobreza, né, dessas pessoas? É o emocional. Então, a partir do momento que ele imprimiu uma força grande na vaidade, começou a abrir na mesma proporção um buraco emocional.
Então, o que, que eu vejo que está correlacionado, irmão? A vaidade é proporcional ao buraco emocional. É isso mesmo. Entendeu? O emocional tá mais... O emocional dela tá tão abalado, que quando ela entra nessa fase, eu já vi muitas pessoas, inclusive, teve um rapaz que ele tava no auge, ele tava prosperando, e ele ostentava com os carros, roupa de luxo, e viagens internacionais. E aí, ele foi roubado, ele acabou perdendo metade de tudo que ele tinha, e aí veio. Porque o problema tá ali. O gatilho só falta vir para desmoronar tudo. Porque ele estava ligado em coisas. Então o coração dele estava grudado. Na palavra diz, né, naquilo. que onde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. E aí, quando ele viu que estava perdendo carro, perdendo casa, começou a vir. A doença começou a vir para fora. Aí veio a depressão, veio a ansiedade. E, infelizmente, ele acabou tirando a vida. Por quê? Porque ele deu mais valor a coisas do que a pessoas. E, às vezes, a forma que ele ostentou afastou ele tanto de Deus como das pessoas que realmente o amavam. Porque quando a pessoa está ferida de alma, quando a pessoa está depressiva, é muito difícil ela ouvir as pessoas que estão à sua volta. É muito difícil. É só o poder de Deus, através do Espírito Santo, para curá-la. E eu digo para as pessoas que o dinheiro, ele é atemporal. O dinheiro, ele é atemporal. Os mesmos 100 mil hoje, sofrendo as devidas correções, né, da inflação, daqui 10 anos, ele é 100 mil. Então, o mesmo 100 mil que você pode ganhar hoje, você pode ganhar daqui 10 anos. Só que a família que você não constrói hoje, você não consegue construir ela daqui 10 anos. Uau! Entendeu? Excelente, ótima palavra. As pessoas estão deixando de construir coisas, construir bases fortes e alicerces fortes, sociais e nas suas vidas, preocupadas em construir riqueza. E elas estão se esquecendo que riqueza em qualquer idade, qualquer período da vida você consegue construir. Agora a família e as pessoas que realmente importam na tua vida, que vai ser a base de tudo, que vai ser o teu legado, você tem tempo para isso. Você não é infinito o teu tempo, entendeu? Então, eu vejo que a nossa missão, qual que é? É mostrar isso, essa corrida do tempo. E o que eu vejo espiritualmente falando também, Itamar? O diabo, ele consegue roubar o tempo de uma forma tão sutil, porque o grande ladrão, ele não rouba de uma vez. Ladrão esperto, ele rouba aos poucos, para ele não ser notado. E você só vai perceber quando você foi roubado por um ladrão experiente, quando você já tiver quebrado e não puder mais levantar. E o diabo, ele rouba todos os dias tempos preciosos de pilares fundamentais da nossa vida aos poucos. Então, como é que ele faz? São 4 pilares fundamentais que eu costumo falar. Primeiro pilar, a conexão com Deus, o espiritual. Então ele te rouba um tempo porque daí você não tem tempo para ir para a igreja, você não tem tempo para orar, você não tem tempo para realmente ter um hábito da presença de Deus. Como você não tem hábito para estar na presença de Deus, ele te rouba no emocional. Você não consegue dormir, tua cabeça fica ocupada com problemas porque você tomou decisões erradas sem pedir o aconselhamento de Deus. E aí você começa a ter disfunções emocionais. Como você tem disfunções emocionais, o que acontece? Você não consegue cuidar do teu físico, porque você não tem tempo para nada, porque tua vida virou uma bola de neve para resolver problema. Como você não consegue cuidar do teu físico, você começa a ter problemas de saúde. E como você tem problema de saúde, não tem controle emocional e não tem conexão espiritual, aí ele vai e começa a roubar o teu tempo com a família. É isso mesmo. Quando você perde todos esses 4 pilares, aí você coloca todo o teu tempo aonde? No trabalho, porque é o que supostamente é o que né, te sobrou. Só que quando ele te transforma teu tempo que você dedicou no trabalho em dinheiro, você pega esse dinheiro agora e só vai ficar com ele, porque tudo aquilo que foi essencial ficou para trás. Só que todo esse dinheiro não compra tudo aquilo que ele te roubou e aí você quebrou. Por isso que o diabo, ele toma todos os dias
um pouco de tempo de cada coisa que é fundamental na nossa vida. E quando você já está totalmente tomado e quebrado, ele fala, agora você tem bastante dinheiro, agora compra tudo que você perdeu. E aí todo o dinheiro que você tem, você não é capaz de resgatar aquilo que você perdeu. Por isso que vem a depressão. A depressão é o quê? É foco no passado. No passado. Coisas que você perdeu. E qual é a maior dor, a dor mais profunda que tem, que as pessoas daí começam a relutar e têm dificuldade de sair? Porque coisas que eles perderam, eles não conseguem recuperar mais. Por mais que você tenha dinheiro, você não consegue mais recuperar a infância do teu filho. Por mais que você tenha dinheiro, você não consegue recuperar a tua presença num show, algo que a tua filha foi fazer, que o teu filho foi fazer, que queria que você tivesse lá. Por mais que você tenha dinheiro, o teu dinheiro não recupera, às vezes, tirar o teu filho das drogas, tirar o teu filho de um vício. Porque tem pessoas que podem dar a riqueza delas e elas não conseguem libertar as pessoas de um vício. Né? E um problema de câncer, às vezes que a pessoa tem um problema mais sério de saúde, todo o dinheiro não compra a saúde de volta. Então o inimigo tem roubado o tempo dos empresários, tem roubado o tempo precioso dos pilares fundamentais. Em que se a gente não se movimentar e não ajudar, vai ser tarde demais, vai ter muita gente que já quebrou, mas acha que porque tem dinheiro ainda não está quebrado. Mas está cheio de gente rica, com muito dinheiro e ao mesmo tempo quebrada. É isso mesmo. E eu vejo muitos empresários que estão assim. Que eles apenas têm dinheiro, mas eles estão quebrados na área emocional, na área familiar. Tem empresário que ele não se comunica com o próprio filho, porque ele dá desculpa que ele não tem tempo. Tem empresário que ele não se comunica, às vezes, com a própria esposa, com o próprio marido. Por quê? Porque procura um monte de coisa. Focou só no dinheiro, no dinheiro, no dinheiro. E o tempo passa muito rápido. E ele não dá valor nesse tempo, que é a família. Realmente aquilo que você falou, família. Porque a família é o maior projeto de Deus. Tem que ser o maior patrimônio desse empresário. A família. E quando, às vezes, ele está focado só no dinheiro, ele esquece desse patrimônio. E se ele abandona esse patrimônio, é como se fosse uma casa. Se você deixar de fazer uma manutenção numa casa, por algum tempo, você vai vendo que aquela casa vai se desgastando. A pintura daquela casa... O tempo, né? Vai corroendo, né? O sol, vem a chuva, o vento. Né? E se vier um vento forte, vai levar alguns telhados. Perfeito. Né? O próprio sol vai descascando a tinta. E aquilo que vai acontecer, a casa vai ficar horrível. Se era uma casa bela, vai ficar uma casa feia, com aquele ar ruim. E todo o ambiente ruim é propício para que pragas, para que coisas ruins possam morar lá dentro. Mas quando o empresário ele entende isso, ele compreende, ele precisa estar todos os dias fazendo manutenção. Sim. Na sua casa, na sua empresa, na sua vida pessoal. Para quê? Para que ele possa ser um homem não apenas de sucesso em palavras, sim, mas ser um homem de sucesso em viver mesmo. As pessoas olhar e falar, realmente ele tem base. Realmente ele fala, e o que ele fala, ele é. O que eu tenho visto, cara, assim também, porque a vida é feita, né, de desafios. Tem momentos que você está bem, tem momentos que você tá mal, tem momentos que você tá indo tudo bem, às vezes acontece algo o inesperado, né? E com várias pessoas que eu conversei, eles falam assim, cara, o que fez com que eu conseguisse sair desse momento difícil foi minha família. Cara, não foi um, nem dois, nem três, cara, inúmeros testemunhos. Quando eu escuto as pessoas falando assim, cara, quem me ajudou foi minha família. Ou seja, se você perder a sua família, você perdeu tudo. Então, o desafio hoje qual é do empresário? Ostentar, sim, ostentar a família. Qual é o preço de um filho? Não tem preço. Não tem valor. Tanto é que quando um pai perde um filho, né, não tem nome. Quando um filho perde um pai, ele é órfão. Quando um pai perde um filho, a dor é tão grande que nem nome conseguiram encontrar ainda. É isso mesmo. Né? Então, a pergunta é, por que dedicar, sabendo já do final,
Por que tem pessoas esperando chegar ao final da história? É bem assim, as pessoas elas procuram um refúgio, né? Elas querem fugir às vezes. E essa fuga delas está fugindo para um lugar que não é propício, não é seguro. Tem pessoas que ela quer fugir da situação, do problema. E às vezes Deus permite problemas para que naquele problema ela possa encontrar a solução e nessa solução o verdadeiro propósito dela. Uhum. Então quando a pessoa ela foge da situação, quando ela não encara de frente, Ela está perdendo uma oportunidade. uma oportunidade. E nessa oportunidade, ela tanto se perde como as pessoas que estão em sua volta. Uhum. Porque quando Deus abençoa alguém, quando Deus prospera alguém, alguma pessoa, um empresário, não é para si próprio, não é para ele se vangloriar, mas para que através daquela prosperidade ele consiga abençoar outras pessoas. Uhum. Porque não é só sobre ele, é sobre as pessoas que estão em volta dele. Uhum. Então o propósito de Deus em todos os âmbitos é esse, é te abençoar em todas as áreas da sua vida, para que essa bênção seja estendida tanto para você, para sua família, amigos, colaboradores, pessoas à sua volta, pessoas carentes. É para isso. É para isso que Deus levantou. Não para se bajular para o seu próprio ego ou para se expor, para tentar mostrar o que você tem. Porque tudo nessa terra é algo vago. Nós devemos estar com o reino, com as coisas do céu, porque elas são eternas. Uhum. Aqui tudo é passageiro, Sim. mas as coisas do céu são eternas. Por isso que a palavra diz: buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Uhum. Quando nós temos prioridade em buscar o reino de Deus e a sua justiça, Deus vai acrescentando em nós, Sim. vai acrescentando na nossa família. Você pode ver, você pode fazer uma análise. Se você pegar realmente um empresário que leva realmente ali a palavra de Deus na íntegra, você vai ver que ele é um homem justo, que a sua família é justa. Dificilmente você vai encontrar uma mancha na história dele. Uhum. Porque em todo momento de vida dele, ele será um homem reconhecido como um homem de sucesso. Sim. Em toda a sua trajetória. Agora, se você pegar uma pessoa que ela não teme a Deus e que ela vive uma vida... Provavelmente, a história dela não vai ser uma história coerente, uma história bonita. Perfeito. Sempre vai ter uma mancha. Se não for com ela, é com o filho, é com a filha. Sabe uma coisa que eu tenho encontrado em grandes empresários, cara? A capacidade de perdoar. Eu vejo assim que muitos empresários assim, que têm sido bem-sucedidos, tanto o bem-sucedido eu vou colocar aqui duas coisas importantes. Eu vou fugir um pouco da regra, né, do contexto do mundo. Vou trazer bem-sucedido na família e nos negócios. Certo. Tá? Sabe o que eu tenho visto neles, cara? Primeiro, generosidade e uma pessoa capaz de perdoar. Tanto é que eu pergunto para ele assim, cara, mas o cara te fez tal coisa assim. Ele falou, cara, eu não consigo, não sinto nada. É uma capacidade muito grande de liberar perdão. Então eu vejo que a incapacidade de liberar perdão tem muito a ver com a capacidade de prosperar. Exatamente. Entendeu? Isso. Exatamente. Eu não sei se você tem encontrado também. Nossa, isso também. Eu tenho exemplos, muitos exemplos sobre isso. Porque o cara ele começa a ganhar dinheiro. Vai chegar pessoas e vai falar, vou grudar nesse cara, eu preciso de dinheiro, e ele tem. E às vezes o cara tem uma boa lábia, ele vai levando. E a maioria dos empresários, às vezes, tem aquele sentimento de... Porque tem pessoas que vai se afastar. Conforme você vai prosperando, pessoas vão se afastar. Sim. E umas aí, vão se afastando, outras vão chegando, né? Aí vai chegando outras com outro propósito. Umas vai se afastar porque vai dizer, olha, esse cara aí já não é mais o mesmo, esse cara é orgulhoso, ficou prepotente. Por isso, porque ele não subiu e ele não está no mesmo nível que aquela pessoa. Sim. E outros vão, mas eles vão com maldade. Eu preciso chegar nele, porque se ele me arrumar aí uns 50 mil, eu consigo sair da vida que eu consigo pagar minhas contas. E às vezes ele vai ali, o cara tá carente, se torna amigo dele, ele acaba me emprestando.
Aí o cara pega e vai embora, some e não paga aquele dinheiro. Sim. E aí que entra a visão do empresário, que eu acredito assim, ninguém é de ferro. Vai existir, às vezes, o erro, porque entra o emocional. Uhum. E aí que entra a palavra perdão. Do cara olhar e falar, eu vou perdoar esse cara, eu aprendi com ele, vou ressignificar isso e vou tocar minha vida para frente, porque eu sou um homem de sucesso. Não vai ser 50 mil, não vai ser 20 mil, não vai ser 10, 5 mil que vai me parar, que vai deixar uma dor no meu coração, porque ele não tem tempo para isso. Um homem realmente de sucesso não tem. Agora, toda vez que alguém, às vezes, é roubado, às vezes, tem gente que briga, às vezes, por causa de 2, 3 mil reais, essa pessoa, você pode ver, ela vive amargurada, tudo que ela faz não dá certo, o que eu vive vejo, cara, no é assim, pinga-pinga. o cara de sucesso, ele reconhece tanto o poder da energia e do foco, que ele sabe que não é que não faz falta aquele dinheiro que ele perdeu, mas ele fala assim, cara, se eu colocar meu tempo naquilo, eu vou perder muito mais do que ganhar. Então eu não posso botar minha energia nisso, meu pensamento em algo que me prejudicou. Deixa eu botar meu pensamento naquilo que vai me fazer prosperar. Né? Então, eu tenho encontrado, né, pessoas assim, e tenho visto que é um padrão de comportamento, um padrão de atitude das pessoas que são bem-sucedidas, a capacidade de perdoar. Né? É proporcional ao sucesso de cada um, entendeu? Isso mesmo, e ressaltando também, falando sobre perdão, o grande empresário, o empresário de sucesso, ele sabe perdoar aquele que traiu. Que às vezes ele tem um grande funcionário, um grande colaborador dentro da sua empresa, um grande vendedor, um cara que se despontou. E às vezes a concorrência chama esse cara e fala para ele, vou te pagar um pouco mais, Sim. vou te pagar o dobro. E ele acaba indo. E é um cara que ele convivia com ele, era Sim. amigão, parceirão. Que foi ajudado em várias situações, né? E o cara foi para a concorrência. O empresário de sucesso, ele tem que ressignificar isso. Inclusive, eu tenho um amigo, parceiro, que ele teve uma situação assim, e eu achei incrível a decisão dele. Ele falou assim, essa situação, eu vou levar ela até uns 15 minutos. Daqui 15 minutos, para mim, já era. Ressignifiquei e eu preciso tocar a minha vida. E foi isso que ele fez. Foi 15 minutos só. Pronto, morreu o assunto. Se ele decidiu ir para outra empresa, se ele decidiu ir para lá, se ele achou que era melhor, ok, ressignifico isso. E eu preciso ajustar meu tempo e dar valor ao meu tempo. E olha que interessante, a gente vai conversando, a gente vai aprofundando, né, nos temas, e você vai vendo assim, e você falando aí, eu comecei a puxar aqui também, fazendo um paralelo, né? Das pessoas que têm agora falando do resultado financeiro, né, e o dinheiro, ele é emocional, né, também. Com certeza. Aí você vai vendo assim, pessoas que colocam energia na vingança, em falar mal dos outros, colocam energia em não perdoar, em falta de perdão, em criticar demais os outros, em ter um padrão de julgamento alto em relação à vida das pessoas, você pode ver que essas também têm um padrão, né? E normalmente esse padrão de comportamento faz as pessoas não terem prosperidade financeira. Já pode perceber um comportamento e o outro, como eles são antagônicos, né? Como eles são totalmente diferentes e, ao mesmo tempo, produzem resultados diferentes também, esses hábitos, né? Então, para você que está assistindo, se você tem o hábito de fazer fofoca, falar mal da vida dos outros, é sempre um espírito de julgamento alto em relação à vida das pessoas, sempre criticando, sempre dizendo que diminuindo as pessoas, né? Atacando a identidade das pessoas, tem dificuldade em perdoar, e isso faz com que a tua vida financeira e você viva uma vida de escassez. Correto, Itamar? Isso mesmo. E se você quiser mudar a tua vida hoje, o que você precisa fazer? Se libertar desses sentimentos, se libertar desses pensamentos, que esses pensamentos é que estão travando a tua prosperidade. Não adianta nada você pedir para Deus prosperidade, para Deus te trazer riqueza, se o teu pensamento não mudar, se a tua forma de tratar as pessoas e enxergar o outro não mudar. E aí vem mais, às vezes as pessoas vão orar e fazem a oração do Pai Nosso, né? Perdoai os nossos pecados, né? Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Aí você olha na passagem bíblica que diz, tem uma passagem que diz assim, que existia um cidadão lá, um empresário, que devia muito a um outro senhor,
né, os impostos, tal, devia um dinheiro para ele. Ele foi lá e ele devia muita grana. Ele foi lá e pediu misericórdia. Falou assim, olha, tem misericórdia de mim, né? Não me cobra tudo, né? Eu não consigo te pagar, eu vou ficar na miséria se eu pagar tudo que eu devo a você. Por favor, me perdoa, tal. E aí, aquele senhor, tendo muito mais posses que aquele cara que estava pedindo perdão, ele foi e perdoou. É isso mesmo. Né? Mas aí, quando esse mesmo cara que foi perdoado, ele saiu na rua e encontrou alguém que devia a ele, e que foi pedir perdão e misericórdia para que ele perdoasse a dívida, ele não perdoou. E aí o que aconteceu? Aquele cara que havia perdoado ele ficou sabendo. Falou assim, ele não perdoou o outro? Como é que ele me pede perdão e não é capaz de perdoar o próximo? Então chama ele, ele vai ficar preso e ele vai pagar tudo o que deve. Então assim, a gente pede perdão, mas a gente não é capaz de perdoar. A gente quer que as pessoas nos perdoem, mas a gente não é capaz de perdoar o próximo. Então, essa passagem bíblica nos traz esse ensinamento. E na Bíblia está carregado de ensinamentos, que para a gente ter uma vida próspera e ter uma vida abundante em tudo que a gente fizer, tá lá os exemplos, tá lá os ensinamentos. E as parábolas estão lá para nos ensinar. A questão é que as pessoas não olham para elas olham sempre para os outros. Né? E isso impede as pessoas de prosperar. Você olhando esse contexto que eu estou te falando aqui, da capacidade de perdão, da mentalidade, dos empresários. Eu tenho encontrado pessoas assim. Você também tem encontrado pessoas assim no teu nicho, nos lugares que você circula? Ou o que eu estou falando tem a ver só com o meu nicho, o teu nicho é completamente diferente? Falando-se de pessoas. Como é que você tem visto, cara? É igual. Eu estou fazendo essa provocação aqui porque eu só quero que você confirme para as pessoas que a gente vive em ambientes diferentes, conhece pessoas diferentes, mas que tem padrões de comportamento semelhantes. E que esses padrões de comportamento têm a ver com prosperidade. Eu só quero te fazer esse tiratema e ver se a gente fecha nessa ideia para que as pessoas que estão nos assistindo possam compreender esse padrão emocional, que padrão emocional tem a ver com prosperidade financeira e prosperidade na família, em todas as coisas que a gente faz. Então, é assim mesmo. Um tempo atrás eu estava mentoreando um empresário que ele estava passando por uma fase difícil. Uma fase de ir realmente para a falência. Mas daí ele se conectou com Deus e na conexão com Deus ele começou a entender a situação. Que às vezes ele só olhava para as pessoas e apontava o dedo para as pessoas pelo que as pessoas causavam para ele. Mas ele mesmo não via o que ele causava para as pessoas. Então ele conseguiu fazer uma análise disso, ele conseguiu filtrar isso, e nesse filtro que ele fez, ele começou a ressignificar como pessoa, como ser humano, como empresário. Ele começou a liberar perdão. Ele começou a ajudar pessoas que ele tinha, às vezes, ódio, rancor. E aquela virada de chave, aquela mudança de pensamento fez ele mudar o jeito de ser. Aí ele passou de ser o empresário que estava à beira da falência para o empresário rumo ao sucesso, e realmente ele se tornou um homem de sucesso. Por quê? Porque quando você se torna um cara feliz, alegre, quando você não tem ressentimento, você é um cara para cima. A tua alegria afeiçoa o seu rosto. Tudo que você faz dá certo, porque você vai atrair coisas boas. E o Espírito Santo de Deus vai estar em você. E se o Espírito Santo de Deus estiver em você, ele vai soar nos teus ouvidos as decisões certas que serão necessárias ser tomadas através, claro, da sua voz, através daquilo, claro, que você tem, do teu entendimento, daquilo que você aprendeu, mas também em prol daquilo que ele te orientou através da sua palavra. Então, hoje ele é um homem de sucesso porque ele aprendeu a ressignificar, aprendeu a entender, não é só o fulano que faz mal, não é só ele que... Ele começou a enxergar, ele tirou realmente a trave dos teus olhos e ele conseguiu enxergar que também ele tinha que mudar algumas coisas, e esse entendimento de querer mudar fez ele ser hoje o que ele é, e ele vai despontar muito mais.
É bem isso, cara. Eu também tenho me deparado com essas situações e eu tenho visto que uma das maiores dificuldades que as pessoas têm para tirar a trave que está nos olhos delas é a capacidade de ouvir. Nossa. Entendeu? Quando você falou que o Espírito Santo, né, sopra no ouvido as decisões certas, o Espírito Santo só vai soprar no ouvido das pessoas as decisões certas se as pessoas estiverem dispostas a ouvir. E ouvir é um exercício diário. Porque quando você tem a conexão com Deus, você está todos os dias ouvindo a voz de Deus. Uhum. E aí eu falo, né, a diferença entre oratória e escutatória. Você sabe qual que é ou não? Essa aí eu não sei, não. Então pega essa chave aí. Tá, Ó. vamos pegar essa A aí. diferença entre oratória e escutatória. Oratória é você falar bem. Uhum. É você falar palavras, né, bonitas, palavras que realmente ali tenham conexão. Você faz, né, aquela oratória, né? Tem a ver com a tua postura, né, com os teus gestos, com a tua mão, com a tua face, com o teu sorriso, com o teu olhar. Esse é um conjunto, é uma oratória. O fato de você ser um bom orador não significa que você seja um bom comunicador. Porque para eu comunicar bem, eu tenho que ter duas capacidades muito grandes de desenvolvimento. A primeira, de percepção, de olhar as pessoas, o que elas estão sentindo e saber fazer essa leitura. E outra, de ouvir aquilo que Deus está pedindo para eu comunicar para as pessoas. Porque quando que uma pregação ela realmente toca o coração das pessoas? Quando você ouviu aquilo que Deus te falou, aquilo entrou no coração e você falou aquilo que estava no teu coração pelo que você ouviu. E quando a gente fala, o pregador fala aquilo que ele ouviu, significa que não se trata de um orador, se trata de alguém que escuta. E aí é a capacidade, e aí é a diferença entre escutatória e oratória. Esse empresário que você falou, ele mudou as atitudes dele quando ele passou a ouvir mais. Quando ele passou a ouvir mais, ele passou a enxergar melhor. Quando ele passou a enxergar melhor, ele começou a falar melhor. E quando ele começou a falar melhor, ele começou a se conectar melhor com as pessoas. Ele passou a ter realmente as pessoas ao lado dele. Então, essa é a capacidade. Então, as pessoas, em vez de investir em oratória, elas deveriam investir em escutatória. Fantástico isso, hein? Perfeito? Nossa, essa chave é incrível, hein? Essa aí, olha, pegam aí, pessoal. Pega essa aí, que essa aí é bacana, hein? Então, Rapaz do céu. então, assim, todo mundo quer falar. Ah, eu tenho vergonha de falar. Você não tem vergonha de falar. Você tem problema em ouvir. Porque a partir do momento que você começar a ouvir, você vai saber falar. Bacana. Pode ver. Para conversar com uma pessoa e fala assim, eu tenho dificuldade em falar em público. Começa a conversar com ela. Você vai ver a capacidade dela de ouvir, como é que é. É isso mesmo. E você falando isso, eu vejo que tem muitas pessoas assim mesmo, que elas pegam, falam assim, e outras que realmente, quando elas têm um bom posicionamento, falam, traz uma clareza no que elas estão falando, são pessoas que também elas estão aptas para ouvir, para aprender, e elas entendem que aquele resultado que elas têm é o resultado do que elas conquistaram, do aprendizado que elas conquistaram lá atrás. Uhum. De estar ouvindo, de estar querendo aprender. E isso também é uma das características do patrão, do empresário de sucesso. Uhum. Ele dá comando, ele dá ordem, mas também ele sabe ouvir. Uhum. Ele sabe ouvir, às vezes, uma ideia de um colaborador, de um gerente seu. Uhum. E isso torna ele um homem de decisões fortes e corretas. Uhum. Porque ele consegue ouvir e extrair daquelas ideias de um ajuste e faz com que o alinhamento da empresa dele, da equipe dele, se torna um alinhamento de sucesso fundamental. Tanto para a carreira tanto da carreira do colaborador, tanto também para a empresa dele, construindo uma empresa sólida, uma empresa de sucesso, e uma empresa que todo mundo, as pessoas que moram, que estão no ambiente ao redor, quer trabalhar nela. Uhum. Esse é o empresário de sucesso. Perfeito. Você vê, e olha que interessante a conexão, Itamar.
Lembra que eu falei do perceber, né? Do ver, ouvir, Percepção. para depois falar. O empresário, o que ele percebe? Ele percebe um movimento estranho na empresa, na atitude dos colaboradores, então ele está vendo, correto? Correto. Daquilo que ele está vendo, ele precisa ter sabedoria para checar se aquilo que ele está vendo, a percepção dele está correta. A forma que ele tem de fazer isso é fazendo o quê? Perguntas e ouvindo. A partir do momento que ele associou a percepção à audição, aí ele começou a fechar uma ideia. E aí ele vai ser assertivo na tomada de decisão. As pessoas que só agem pela percepção, mas que pulam a etapa do ouvir, elas tomam decisões erradas, elas prejudicam equipes, prejudicam pessoas, ouvem as pessoas erradas. Por quê? Ele não quer ouvir para resolver o problema. Ele quer ouvir para achar um culpado. E isso eu vejo também em muitas empresas acontecer. Empresários, gestores, diretores, que não ouvem para solucionar o problema e matar o problema na raiz. Ele ouve para achar um culpado. E isso é uma habilidade e é uma falta de percepção de muitos também. Tem muitos que estão fazendo, mas não sabem que estão fazendo, entende? Então, mas ele só vai saber que ele está fazendo errado se ele se permitir o quê? Ouvir. É isso mesmo. Então, eu vejo que pessoas como nós são pessoas que vão chegar nas empresas e vão ajudar os empresários e vão falar para eles aquilo que eles precisam ouvir, não o que eles querem ouvir. É isso E eu mesmo. falo isso nas empresas, eu falo isso quando a gente fecha um contrato, eu digo, só vamos estabelecer um negócio aqui bem legal entre nós. Eu não estou aqui para falar aquilo que você quer ouvir, estou aqui para falar aquilo que você precisa ouvir. Porque você não precisa de pessoas para te bajular, você precisa de pessoas para te ajudar. E eu preciso ampliar o teu ponto cego. E no teu ponto cego é que está o teu sucesso. No teu ponto cego é que está o teu próximo nível, a chave para o teu próximo resultado. E se eu não te mostrar o que está no teu ponto cego, não adianta eu falar algo que você já está vendo. Eu preciso te falar sobre coisas que você não vê. E por isso você precisa de mim. Então vamos estabelecer que tudo que eu te falar é para o nosso crescimento, mas vai ser coisas que estão no teu ponto cego. Uau, isso é maravilhoso. Entendeu? Isso é maravilhoso. E aí ali começa a estabelecer, mas é um processo dolorido, entendeu? É um processo doloroso, porque tem alguns que já estão prontos para ouvir e de imediato eu posso chegar para eles e falar, né, ser direto naquilo que... E tem alguns que a gente fala, mas ele acha que não é com ele. Por que as pessoas acham que não é com ela? Justamente por isso, porque está no ponto cego. Porque se ela já estivesse vendo, ela já teria certeza. Então, quando está no ponto cego, as pessoas têm dúvida se aquilo é delas. Por isso que elas não crescem e ficam sempre no mesmo patamar. Elas ficam estagnadas, né? Porque ao longo do caminho, como o mundo em si está desenvolvendo, em suas tecnologias, em pensamentos, o empresário ele tem que estar atento a essas coisas. Eu vejo que tem muito empresário que ele engessa a sua empresa. E ele engessando a sua empresa, ele vai engessar todos que estão ali junto com ele. Não desenvolve, ele fica só naquilo. Vamos dizer, só no arroz e feijão. E aí o mundo está desenvolvendo, a tecnologia está indo. E quando eu falo que isso também envolve o espiritual, trava tudo. Tem pessoas que... Por quê? Quando eu falo do desenvolvimento? Porque tem que estar no crescimento. Sim. A palavra o reino de Deus é uma expansão, fala de expansão. Se o empresário ele decide ficar ali, naquele lugarzinho, parado, estabilizado, não desenvolvendo, ele não está colaborando com o reino de Deus. Porque o reino de Deus é expansão. Deus quer que nós viemos crescer em tudo que nós fizermos. Então, se ele ficar naquele momento ali estabilizado, ele vai estar morno. E a própria palavra diz que quando uma pessoa ela é morna, Deus vomita ela. Então, é uma coisa que Deus não se agrada. O que Deus quer? Que todos os dias avançar. Crescimento. Buscar conhecimento. Fazer isso. Levar uma pessoa especialista igual você para dentro da empresa dele. Parar para ouvir. E ele precisa entender que esses minutos, ele te ouvindo, será minutos preciosos
que vai fazer a empresa dele despontar. Que às vezes é detalhes, alguns ajustes, alguns movimentos de pessoas faz despontar. Pessoas certas no lugar certo, né? Sim, e por isso que às vezes não avança. A falta de procurar pessoas capazes, especialistas nessa área. E existe algo vago, existe um vácuo, existe um buraco dentro das empresas, muitas empresas, que precisam de pessoas conectadas com Deus e cheio de sabedoria para trazer para a empresa essas viradas de chave. Tem uma máxima que diz assim, né? Procure pessoas inteligentes, porém sábias. Porque a inteligência é do homem, mas a sabedoria é de Deus. É isso mesmo. E a Bíblia diz assim, que quando você não tem sabedoria, peça a Deus, que Ele vai te dar. É igual o homem que tem conhecimento, o homem que tem um entendimento, ele pode caminhar e cair num buraco. E conseguir sair desse buraco. Ele tem o conhecimento. Mas o homem que tem sabedoria, a sabedoria que ele tem não deixa ele cair no buraco. Ou seja, olha o tempo que ele não vai precisar gastar para sair do buraco. Né? Então, tem que andar junto. Perfeito. Conhecimento e sabedoria. Conhecimento e sabedoria. Uma outra coisa que eu tenho visto também, Itamar, assim, socialmente falando, é que eu vejo a nossa sociedade, ela está cansada de pessoas mornas. Elas querem pessoas que se posicionem, pessoas posicionadas. Você é um cristão? Então se posicione como um cristão, beleza. Se não é, então se posicione como alguém que não é, mas se posicione. Porque essa questão de ficar em cima do muro, tô junto, mas não tô, é uma coisa assim que está ficando tão... Tá ficando uma questão... Tá faltando essa humanidade e tá faltando essa compreensão do que de fato significa estar junto com as pessoas. As pessoas não querem mais aliança, as pessoas querem conveniência. Nós vamos enquanto for conveniente. Nós estamos num projeto enquanto for conveniente, mas nós não estamos aliançados num projeto. Então hoje a gente está vivendo uma sociedade onde não se está mais estabelecendo alianças, está se estabelecendo conveniência. As pessoas ficam onde é conveniente, não mais onde realmente tem-se um projeto, onde se está determinado a vencer. Né? No casamento, não se faz aliança, né? Hoje. Se não der certo, daqui 2, 3 meses separa. As pessoas não estão casando mais para sempre, né? As pessoas estão casando por conveniência. Um tem uma coisa, outro tem outra, a gente juntando, isso pode ser bom. Até que tem a primeira crise. Quando vem a primeira crise, as pessoas fazem o quê? Elas abandonam, elas trocam de relacionamento, trocam de casamento, trocam de empresa, né? Entra numa empresa, começa a trabalhar na empresa enquanto for conveniente. Mas elas não têm uma aliança com aquela empresa. Então, a gente percebe hoje a carência que está tendo no mundo por alianças. Realmente, as pessoas serem aliançadas, serem comprometidas e não simplesmente envolvidas umas com as outras. Nós estamos juntos, você é meu parceiro de negócio, agora estamos juntos, beleza. Mas esse estamos juntos é enquanto for conveniente, né? Depois, quando não for mais conveniente, até a primeira crise nós não estamos mais. Esse posicionamento, eu creio que nós precisamos também, agora, ajudar, socialmente falando, as pessoas a se posicionarem mais. Como é que você vê isso, cara? Nossa, você chegou num ponto bacana aí agora. A maioria das dores, uma das dores, a gente está falando de dor aqui, isso também é uma dor do empresário. Por quê? Às vezes ele chama um amigo para ser sócio dele e ele precisa entender que quando ele chama um amigo dele para ser sócio, ele tem que escolher de duas ou uma. Ou ele vai ser amigo dessa pessoa, ou ele vai ser sócio. Porque ele já tem que entender que vai rolar interesses. Então, tem muitas pessoas feridas da alma porque chamam o amigo para ser sócio, amizade daqui, amizade dali. Daqui a pouco, você que pode ter uma sociedade
você tem parte da empresa, a sua parte é maior e a dele é menor, ele vai começar a sentir dor. Ele vai começar a falar, poxa, ele ganha mais do que eu. Vai começar a achar em você algum defeito. Uhum. E às vezes vai cair no teu ouvido. Aí vai haver os conflitos. Vai haver as divergências. E nisso, um dos dois vai sair. Alguém ali vai sair ferido. Uhum. Então, um dos posicionamentos que pessoas têm tomado errado é saber quem são, quais são as pessoas quais são as pessoas que elas estão chamando para ser sócio delas, para participar dos projetos, dos sonhos, porque quando a gente fala de empreender, a gente está falando de sonho, de coisas realmente que você levou ao longo da vida um desenvolvimento, você se desgastou para chegar naquele resultado. Então tem que ter muita sabedoria nisso. E eu vejo muita dor nisso. Eu vejo muita gente reclamando nisso. Falando, o cara cresceu e eu fiquei. O cara não está me valorizando mais. E como escolher um sócio? Uma das primeiras características de uma escolha de um sócio, você precisa saber como ele é. Porque é como um casamento. Antes de casar, você precisa saber como que aquela pessoa é com os familiares dela. Com o pai, com a mãe. Como ele é ou quem ele é? Como e quem ele é Tá. no dia a dia, nas suas decisões. Como que é a sua educação com as pessoas. Como que ele trata, às vezes, o garçom. Como que ele trata as pessoas na rua. Primeiro tem que fazer uma análise. Não é, só porque ele tem dinheiro, vamos, tamo junto. Ou ele tem um nome, tem status. Aí quando vê, virou uma bola de neve, porque se conectou com a pessoa errada. Pessoa que não teme a Deus, pessoa que se prostitui, pessoa que não ama verdadeiramente sua esposa, seus filhos. Pessoas que estão podres por dentro. E automaticamente, você se ligou com ela, a energia dela vai passar para você. Por mais que você não queira. E as coisas, a tendência é só desandar. Por isso que tem que implantar o reino de Deus dentro do teu negócio. Porque a palavra de Deus vai te guiar. Vai falar, filho, não se associe a essa pessoa. Não faça. Não se associa. Se afaste. Se afaste. Porque pro mundo, pro homem, você perdeu. Mas em mim está ganho. Porque com Deus é garantido. Então, tem muitas pessoas, e eu vejo pessoas que se aliançou com pessoas erradas e hoje estão pagando um preço. Sua empresa está pagando um preço, sua família está pagando um preço. Por quê? Porque não soube, com sabedoria, escolher o seu sócio, não soube com sabedoria até mesmo escolher o seu amigo, o seu parceiro e as alianças certas. Então, tem que ter esse cuidado. Por isso que a Bíblia diz, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Então, tem que ter sensibilidade. Então, desconectar. Realmente, eu me desconecto agora do mundo, do que o mundo pode me favorecer. E eu preciso me conectar ao que Deus tem para mim. Exatamente. Porque o que Deus tem para nós é eterno. O que o mundo tem para nos dar é passageiro. Corrói, se destrói. Mas o que Deus tem é eterno. E se nós entender isso, nada e ninguém pode nos parar. E é isso que Deus quer fazer em nós. Perfeito. Deus quer nos potencializar para que nada e ninguém possa nos parar. Perfeito, cara. E aproveitando essa colocação que você traz, em relação a quem são as pessoas, e você falou de família, né? O cara que... Uma vez eu escutei um cara falando assim, cara, eu errei na minha sociedade porque eu escolhi um cara que não honrava a esposa, traía a esposa, não dava atenção para os filhos e não honrava seus pais. Ele falou, só que eu não prestei atenção nisso. O cara era bom de negócio, e aí eu achei que era um bom sócio. O que se pode esperar de alguém que não honra os pais e trai a esposa e não cuida dos filhos? Ele vai cuidar de você? Jamais. Além de ele não cuidar de você, então esquece. Ele vai cuidar da empresa, não vai cuidar de nada. Ele não vai ser fiel a você. Ele não vai cuidar de você.
A mesma coisa aquela pessoa que não zela pelo nome pediu o teu nome emprestado. Nossa. Se ela não cuidou nem do nome dela, que dirá do teu? Então, assim, só que tem pessoas que não prestam atenção nisso, entendeu? Não se trata do emprestar, né? Se trata de você ter a consciência do que você está fazendo. Uhum. Então, assim, então eu vou... Aquela pessoa não está, né, com o seu nome limpo, né? Aí você vai emprestar o teu para alguém que não cuidou do dela. Se ela não cuidou do dela, vai cuidar do seu. Se ela não honra a mãe dos filhos, que é a pessoa mais importante que tem na vida dela, que deu, né, trouxe os filhos as coisas mais preciosas que tem, ela vai honrar a tua sociedade, ela vai honrar a tua parceria. Então, são detalhes que as pessoas, na hora que vão constituir uma sociedade, elas, no ímpeto de fazer negócio, elas olham mais para a oportunidade do negócio do que com quem e com os princípios comportamentais, né? E aí, lá na frente, vai vir a conta. E ela eu posso chega. ser ousado em dizer que praticamente 80% dos empresários que fazem sociedade, eles não fazem esse análise, eles não olham isso, eles colocam em primeiro lugar ali a sociedade mesmo, o ganhar, e eles não veem isso. E isso é essencial. Uhum. É essencial, porque uma vez aliançado, para depois desaliançar, rapaz, o que é ligado na terra está ligado no céu, nossa, né? E é isso, o reino ele é único, ele não é meio termo, e né? o espiritual é muito, muito mais forte do que o físico. Então tem que entender isso. Então, de hipótese nenhuma, todas as vezes que Israel se aliançava com o inimigo, eles perdiam, eles não avançavam. Todas as vezes, porque Deus não faz aliança com o inimigo. Uhum. A luz não pode andar com as trevas. Uhum. Não pode. Então, serve para o dia de hoje. Não pode andar com pessoas que não têm compatibilidade com a palavra de Deus. Uhum. Pessoas que não têm valor. Pessoas desvirtuadas. Não dá para aliançar com elas. Uhum. E às vezes tem pessoas que dão desculpinha, mas ele vai mudar. Ah, mas é só nessa área. Não é. Uhum. Ali é um desvio de conduta. E se ele está com esse desvio de conduta e ele vem carregando isso, ele vai te prejudicar, vai prejudicar os teus negócios. Uhum. E até mesmo, ele pode até te trair. E as pessoas vão olhando assim, qual que é o grande erro, né? As pessoas olham o momento, né? Eles olham a fotografia, mas não olham o filme. E aí tem pessoas fazendo alianças pela fotografia, não pelo filme. Uhum. Então, esse é uma grande cilada que você pode entrar e que as pessoas podem entrar hoje, é de fazerem alianças baseadas em uma foto e não baseada num filme. Então, vai fazer aliança com alguém, para vocês que estão assistindo, para vocês que estão constituindo um negócio, para vocês que vão começar a empreender, preste atenção nisso. Preste atenção, avalia primeiro os teus critérios, né? E depois veja se a pessoa que você é a pessoa que você também quer que o outro seja. Porque às vezes você também é uma pessoa que está, né, cheia de más condutas e quer pessoas com boas condutas. Você vai ser o traidor da história. Entendeu? Se você não cuidar. Porque você está vulnerável, espiritualmente vulnerável, né? E você vai sofrer um ataque, você vai escorregar, né? E só que as pessoas ignoram isso. Uhum. Então, cuidado, porque tem muita gente também que está sendo colocado na vida do outro como isca. Então, fala assim, não, esse aqui eu tenho que manter ele de pé, porque através deles é que eu vou derrubar muita gente. Uhum. Entendeu? Então, não se iludam, não se enganem, achando que pessoas prósperas ou pessoas bem-sucedidas são aquelas que ostentam e que têm riqueza. Cara, é financeira, né? Falando. Não se iludam com isso. É um grande erro e um grande equívoco, porque a maior estratégia que tem no mundo espiritual é ganhar as pessoas pelos olhos. O jeito mais fácil que tem de ganhar as pessoas é pelos olhos. É pelos olhos que as pessoas são enganadas. E não, né, pela essência. Entendeu? Então, procurem conhecer a essência das pessoas e não simplesmente só, né, a imagem, né? Isso é muito importante. E aproveitando já, a gente falando sobre isso, quando a gente fala sobre o querer ganhar, sem saber como que a pessoa é ou quem você é realmente, tem que tomar muito cuidado realmente com as alianças, não só com aliança,
mas também no querer ganhar. Eu preciso ganhar dinheiro rápido. Como que eu vou ganhar esse dinheiro rápido? E também, quando a gente fala assim, quando eu falo, você fazer alianças erradas, né? Para que você não seja perseguido, para que as coisas... A gente tem que entender quem nós somos nesse caminho. Nós somos Davi ou nós somos Saul? Porque às vezes nós colocamos no lugar de Davi. Eu estou sendo perseguido, eu estou sendo perseguido. Eu sou um coitado. Eu sou de um coitado. José, né? Mas às vezes eu sou o Saul, eu estou perseguindo alguém. Uhum. Então a gente tem que entender isso, avaliar isso e, se necessário, ressignificar. E tomar muito cuidado. Eu vejo muitas pessoas querendo sobressair, querendo status, querendo parecer uma coisa que não é e que nem chegou o tempo dela. Ela faz empréstimo, ela entra em alianças erradas. Compra o carro que não é para ela, anda com o carro, e aí... Tá cheio de dívida. E aí vive um personagem, Aí né? vem pedir oração. Ela tá vivendo um personagem, ela não tá vivendo quem ela é, Aí vem pedir oração, aí vem falar que... As coisas não estão acontecendo, mas... eu tô numa luta, mas ela que entrou naquela luta. Tem muita gente assim. Tem. E Deus não tem o culpado por inocente e nem o inocente por culpado. Então, com Deus não se faz barganha. Tem pessoas que às vezes querem fazer barganha com Deus. Perfeito. Deus, se você me dá isso aqui, eu vou te dar aquilo. Então, e Deus conhece. Eu posso conhecer apenas a tua face, o teu jeito. Mas Deus conhece o teu interior. E Ele sabe quando você está falando a verdade e como você não está. Então, tem muita gente tentando engabelar Deus, mas não consegue. Porque Ele nos conhece por dentro e por fora. E com Deus não se faz barganha. Imagine, se já na terra a gente tem que andar certinho, porque senão as leis, né? Se nós, do homem, se nós quebrarmos as leis, nós vamos ter que pagar um preço. Imagina com Deus. Então tem que andar tudo junto. Tem que ser um bom empresário e arcar com com tudo aquilo que a lei está pedindo para você fazer na terra, mas também você tem que cumprir com as leis de Deus, para que tudo possa dar certo. Então, se você não estiver cumprindo com os princípios, com os valores, não vai dar certo. A maioria das pessoas que passa por dificuldade é porque ela começou errado e ela continua errado. Porque se ela se consertar, a palavra do Senhor diz, então eu ouvirei a sua oração. Eu vou mudar o seu caminho e te darei vitória. Então, quando você entende, quando o teu coração se dobra e realmente você você faz uma aliança com Deus de todo o teu coração, com princípios, valores, o resultado chega. Perfeito. Muito bom, cara. Eu acredito demais, 1000% nisso, né? E tá justamente alinhado com aquilo que eu penso, sabe, Tamar? Então, a gente estava conversando aqui, né, no nosso propósito também, e que a gente tem visto, né? Para você, empresário, que é cristão, presta atenção nisso que eu vou falar aqui. Você foi levantado para o teu negócio para que você possa, através dele, abençoar outras pessoas. Deus te levantou para que você possa, através da tua empresa, do teu negócio, continuar fazendo com que o reino cresça. Porém, você se esqueceu dessa aliança que foi feita com Deus quando você começou a empreender. E você acabou ficando ocupado demais no teu negócio e agora não tem conseguido, às vezes, ajudar ou contribuir de fato para aquilo que você foi chamado. Então entenda que, a partir de agora, você tem um compromisso de começar a buscar uma maneira de tirar essa bola de ferro que está no teu pé e você se libertar e criar uma empresa autogerenciável, que continue crescendo, abençoando muitas famílias, muitas pessoas, mas que não te torne escravo daquilo que Deus deu para que você prospere. E já complementando essa palavra, eu quero dizer para eles também que há esperança. Que há esperança. Se você está com depressão, se você está com crise de ansiedade, às vezes as tuas ações fez você perder sua família, você está sem chão, às vezes perdeu amigos, amigos te traíram, pessoas te machucou. Eu quero dizer para você, aproveitar essa oportunidade. Existe um Deus, um Pai que te ama e que nunca te rejeitou. Nunca vai te rejeitar.
Pode as pessoas te desprezar, pode as pessoas te magoar, pode as pessoas te trair, pode você mesmo se trair. Existe um Deus que te ama e Ele quer alinhar os teus pensamentos, Ele quer reconstruir a sua vida, mudar a tua história, limpar o seu nome e te colocar em honra. Porque no lugar da maldição Ele quer fazer bênção e no lugar da humilhação Ele quer te trazer honra. Ainda há tempo. Apenas abra o seu coração. Se entregue a Ele de todo o seu coração, de toda a sua alma. E eu tenho certeza que Ele vai mudar a tua história, a história da tua empresa. E se for necessário, o milagre vai acontecer. A sua família vai voltar, a cura que você precisa vai chegar. Porque quando você corre para os braços do Pai, o Pai de maneira nenhuma vai virar a face para você. Ele vai estar de braço estendido para te abraçar também. E Ele vai dizer: o meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi encontrado. Vamos fazer uma festa, colocar um anel no dedo dele, colocar as sandálias nos seus pés, uma nova roupa, porque este meu filho está de novo. Voltou para casa. Isso aí, amém. Pô, show de bola, né? Encerramos no melhor estilo, como eu sempre digo, gente. Se você pode tudo, você pode liderar. Lidere a sua vida espiritual, que eu tenho certeza que os seus resultados serão outros. Obrigado, Itamar. Obrigado a você que nos acompanha até aqui. E clica aqui embaixo, segue a gente e acompanha aí que vem sempre assunto bom para engrandecer a tua vida. Valeu, gente. Abraço.